Um novo dia, um novo tempo nasce. De norte a sul a esperança cresce. Um exército de anjos em missão, levando o evangelho no coração. O Brasil tem a cara da esperança. O Brasil tem os anjos da esperança. Um sorriso no olhar em cada mão, transformando vidas em nossa nação. Somos de Cristo, missionários. Somos anjos da esperança. Anjos da Esperança está no ar e no programa de hoje você vai conhecer a história da Neiva, lá de Novo Hamburgo. Ela enfrentou a depressão ouvindo notícias negativas, até que a sintonia da Novo Tempo mudou tudo. E por falar em mensagem que transforma, afinal, o mundo está mesmo acabando? Fomos às ruas para ouvir o que as pessoas pensam sobre o fim do mundo. O bom é que o futuro já foi revelado e basta apenas confiarmos na Bíblia. Hoje você também confere a jornada do Luiz. Depois de enfrentar a dor da despedida dos pais, ele descobriu um tesouro, as anotações de fé que a mãe deixou antes de descansar. Essa herança maravilhosa o levou a um recomeço em Brasília, onde o estudo da Bíblia o transformou de aluno em professor. E prepare o seu coração, pois hoje é dia do nosso momento de oração. Separe aquele instante especial para estarmos juntos em intercessão. E claro, estamos esperando a sua mensagem de interação no nosso WhatsApp da produção. O número é 12 98174 0057. Diga de onde você está assistindo e participe com a gente, pois esse é o Anjos da Esperança que começa agora. Que bom estar aqui com você. Estamos começando uma nova semana do programa Anjos da Esperança. Eu estou aqui com você e é sempre uma alegria estar com você aqui no programa Anjos da Esperança. Eu sou o pastor Felipe Amorim, nós nos encontramos ali todas as quintas-feiras à noite no programa Bíblia Fácil e também no sábado à tarde na reprise. E essa semana estarei com você aqui também no programa Anjos da Esperança. Esse programa que é aquele programa que conta as histórias de transformação de vida que nós temos aqui no Novo Tempo. Você sabe, né? A Novo Tempo trabalha para transformar a vida das pessoas. E eu fico muito feliz quando eu recebo aqui na Novo Tempo ou na minha rede social histórias de pessoas que dizem assim: pastor, minha família estava com dificuldades, eu estava com dificuldades na vida, mas ao ouvir a mensagem da Novo Tempo, minha vida foi transformada. Nós recebemos muitas mensagens dessas aqui e por isso a gente trabalha todo dia para manter a Novo Tempo no ar. É por isso também que nós contamos aqui no Anjos da Esperança histórias como a história da Neiva. Ela teve uma história de superação, uma história de superação de fé, de superação de vida, e eu acredito que a história dela vai ajudar você a compreender como é importante fazer a sua doação para os Anjos da Esperança. No caso da Neiva, ela foi transformada pelas mensagens que ela recebeu através da Rádio Novo Tempo. E eu quero que você assista agora a história dela para você entender como os recursos dos anjos acabam transformando vidas. Meu nome é Neiva, moro na cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Eu conheci a Novo Tempo no ano de 1998. Lá no bairro Boa Vista, Novo Hamburgo também, sabe? Que eu morava lá e eu tinha minhas crianças pequenas, de 7 e 8 anos. Eu levava ela no Marcos Moog e aí tinha uma pessoa lá chamada Ana. Mas nesse meio tempo eu estava meio depressiva, estava escutando outro tipo de rádio, sabe? Essas rádios que tem notícia ruim. Daí a minha irmã falou: mana, tu não precisa mais escutar essas rádios, vai procurar uma rádio evangélica que passa uma coisa boa pra ti. E porque essas rádios só te passa coisa ruim, tu já tá ruim, vai ficar mais ruim ainda. Daí eu peguei e falei assim: tá, tudo bem. Daí lá a Ana
conversando com ela, a merendeira das minhas filhas, ela falou assim, eu sei onde é que tem uma rádio evangélica, a 99.9. Aí eu fui procurar a rádio 99.9, né? Faz 28 anos que eu escuto essa rádio, sem tirada do rádio. E eu sou muito feliz por isso, porque isso me transformou muito, né? Aí um dia eu estava indo para a igreja, daí não estava para a igreja, estava indo para o centro, e daí eu encontrei uma pessoa, sabe? Estava indo carregada de livros e um monte de coisa carregada, e eu sempre gostei de dar carona para as pessoas. Eu falei para o meu esposo assim, tu bem que poderia dar carona para essa mulher nesse sol terrível, em pleno verão. E ele falou assim, eu dou carona para ela. Pegou a ideia, ela entrando no carro, ela falou assim, eu conheço o senhor, já se conhecia há mais de 40 anos, o nome dela é Tânia, essa que falou contigo. Aí ela pegou e falou, eu estava vindo da escolinha ali de cima do Visital, que eu dou aula ali, era no sábado à tarde. Eu vi, que bom, agora eu posso ir na tua casa. Daí ela pegou, começou a visitar nós, começou a fazer visita pra gente, ofereceu curso bíblico. Me deu curso bíblico por 7 anos e eu não aceitava. Mas eu aceitava escutar a rádio todos os dias, mas eu não queria aceitar, no caso, ir para a igreja, fazer o curso e no caso, ir para a igreja, né? Congregava em outra congregação. Daí, o que ela fez? Teve paciência. Daí, em 2019, eu decidi me batizar, eu e meu esposo batizamos juntos lá na Central. E eu sou muito feliz por isso, porque meu sonho de ser Anjo da Esperança, porque eu queria ser missionária, né, quando eu era criança. E aí, quando eu escutei a Novo Tempo dizer que oportunidade de escutar, de ser missionária, levar para toda a palavra, todo mundo, né, o ídolo do Evangelho, daí o que eu fiz? Eu patrocinei meus 5 netinhos. Meus 5 netos são Anjinho da Esperança. Daí, agora, esse mês, eu me patrocinei daí, Anjo da Esperança, por causa que eu comecei a fazer sabão, vender. Aí eu peguei, fiz o sabão e agora eu vou ser Anjo da Esperança também. Vou contribuir, levar o Evangelho a toda criatura. Isso me faz tão feliz, sabe? Porque pensa a gente poder ir para todo mundo levar o Evangelho, enquanto que as pessoas estão necessitadas, sedentas da palavra, sedentas para a gente levar o Evangelho. É a oportunidade que Deus deu para a gente, né? Sem sair de casa, atravessar o mundo levando o Evangelho, né? Que privilégio Deus deu para nós, enquanto Jesus Cristo caminhava por aí, né? Fazia tudo. E a gente agora ter essa oportunidade, não poderia deixar. Você percebeu o efeito que as notícias ruins têm sobre a vida das pessoas? Você viu aí a Neiva dizendo que quanto mais notícias ruins ela assistia, pior ficava a situação dela, não é? Até que alguém a encaminhou para a Rádio Novo Tempo, onde ela conseguiu receber boas novas de salvação. Veja, nós vivemos num tempo em que as notícias ruins são a realidade, não é? Se você liga esses telejornais ou acessa sua rede social, toda hora chega uma notícia de uma tragédia, de uma guerra, e nós estamos vivendo agora no meio de mais uma guerra lá no Oriente Médio. As pessoas começam a perguntar, é o fim do mundo? Agora o mundo vai acabar? Esta guerra será a terceira guerra mundial? Veja, essa é uma preocupação que muitas pessoas têm e nós recebemos constantemente aqui na Novo Tempo perguntas como essas. Bem, para a gente entender como é que está a percepção das pessoas a respeito desse assunto do fim do mundo, a nossa equipe de reportagem foi para as ruas para perguntar às pessoas o que elas pensam desse assunto. Acompanhe aí. Falar sobre eventos finais ainda desperta dúvidas. Muitos admitem sentir medo ao pensar no futuro. Outros acreditam que há exagero quando o assunto é o fim do mundo. E tem quem apenas reflita sobre este tema. Mas em quem confiar? Em vídeos da internet ou em um estudo fundamentado na Bíblia? Será que a informação clara pode trazer mais segurança em tempos assim? Diante de tanta incerteza, aumenta também a busca por respostas sobre o fim do mundo. E em meio a tanta curiosidade, aumenta também a desinformação. Quando se fala em eventos finais, o que será que as pessoas pensam? É o que você vai saber agora. Em Deus, no que eu sei de Deus, na minha concepção, só. Porque a gente não sabe, na verdade, nem se a gente vai acordar, então não tem por que a gente se preocupar tanto assim. Fim do mundo é uma palavra muito forte, a gente ficar até pensando nisso. Então não me dá medo, não. Na verdade, eu nem gosto desse assunto e não acredito também, é a minha opinião.
Às vezes eu ouço alguns vídeos, né? Assim, eu não costumo ver notícia, não. Mas alguns vídeos, assim, às vezes eu ouço, né? E eu vejo que as pessoas têm uma experiência muito ruim, né? Que não serve a Deus e buscar Deus, né? De todo coração, né? Entregar a vida com tudo, né? Que para nós, nossa segurança é Jesus, nossa esperança é só Ele. Não existe outra coisa. O sinal que Jesus falou que teria, está aí, né? Tudo se cumprindo. Você percebeu? Esse é só um recorte, mas você pode tirar de exemplo de tantas opiniões diferentes sobre esse assunto. Precisamos de uma resposta e ela precisa estar à luz da Bíblia. Com esse objetivo, a Novo Tempo pretende lançar a revista Esperança Eventos Finais, escrita pelo pastor Felipe Amorim. Segundo ele, entender os eventos finais não significa criarmos pânico em nosso coração, mas sim alimentar uma esperança que só Cristo pode nos dar. A proposta é substituir o medo pela confiança, mostrando que o futuro já foi revelado e pode ser compreendido com clareza. Mas eu fiquei feliz em escrever porque nós vivemos em tempos muito turbulentos, né? A gente vê no mundo guerras e problemas econômicos e tragédias naturais. E as pessoas ficam se perguntando como essas coisas estão ligadas com a volta de Jesus, com o fim do mundo. E tem muita gente especulando por aí, né? Então a gente escreveu essa revista para que as pessoas possam saber o que a Bíblia diz sobre os eventos finais. Para que elas não possam ficar com medo, mas elas saibam que, ligadas a Jesus, elas não precisam ter medo dos eventos finais. Então, escrever foi uma maravilha, foi um desafio, mas eu fiquei feliz por saber que a gente, de alguma forma, aqui na Novo Tempo, vai contribuir para que as pessoas olhem para o mundo com mais paz. É exatamente com esse propósito que o programa Anjos da Esperança realiza durante todo este mês de março a primeira grande campanha de doação de 2026, com o tema Eventos Finais, o futuro já foi revelado. Mais do que custear impressões da revista Esperança com este tema, o projeto permite que milhares de pessoas compreendam o que está acontecendo no mundo e encontrem uma mensagem de fé e esperança para enfrentar o amanhã. Uma revista dessa não custa muito barato. A gente tem que produzir, tem que mandar diagramar, a gente tem que mandar imprimir e envia para a casa das pessoas sem custo algum, né? No ano passado a gente enviou mais de 600 mil revistas. Então, se não tivessem os Anjos da Esperança, a gente não tinha como fazer isso. O anjo é importante desde a hora que o escritor está escrevendo até a hora que chega na casa da pessoa. Então, os anjos são essenciais. Quem é Anjo da Esperança precisa ter essa consciência de que tem famílias sendo transformadas porque eu faço a minha doação. Então, eu quero até agradecer aos Anjos da Esperança porque a revista Eventos Finais só chegará na casa das pessoas por causa dos anjos. Participe da campanha fazendo uma doação extra agora pelo Pix. A chave é o e-mail anjos@novotempo.com. Mês da doação, Anjos da Esperança. A questão é, você está preparado? Essa percepção de que o mundo está perto do seu fim não é só da população em geral. Se você olha, por exemplo, para ecologistas, se você olha para grandes cientistas que estudam a natureza, você vai perceber que muitos deles, mesmo aqueles que não creem em Deus, dizem assim, olha, esse mundo não dá para continuar por muito tempo do jeito que está. Mas nós que cremos na Bíblia, nós sabemos que realmente o fim deste mundo, pelo menos como nós conhecemos, está próximo, porque as profecias já se cumpriram, todas as profecias de tempo da Bíblia já se cumpriram e só falta a pregação do Evangelho em todo mundo que está a passos largos. Por isso, amigos, nós aqui da Novo Tempo temos um compromisso, o compromisso de distribuir a mensagem a respeito dos eventos finais. Você está vendo aqui atrás de mim, né? Ó, aqui desse lado. Atrás de mim tem a imagem da revista Eventos Finais que eu tive o privilégio de escrever. Gastei ali um bom tempo debruçado sobre esse tema para escrever a mensagem dessa revista, para ensinar para as pessoas o que a Bíblia fala sobre esses eventos que acontecerão um pouco antes da volta de Jesus, que a gente chama de eventos finais. Agora, para a gente distribuir essa revista para muita gente, nós precisamos de recursos para imprimir essa revista, para enviar pelos correios. Você sabe, né? Aqui na Novo Tempo, as pessoas pedem os nossos guias de estudo da Bíblia e a gente não cobra nada de quem pede. A gente envia para qualquer lugar do Brasil
sem cobrar nada. A gente não cobra o frete, não cobra o valor da revista, nada. Por quê? Porque os Anjos da Esperança, você paga a impressão da revista, você paga o envio da revista para a casa das pessoas. E nós temos uma convicção aqui na Escola Bíblica da Novo Tempo. Essa revista vai ser muito pedida, porque ela vai sair agora em abril, pela graça de Deus, num momento de muita comoção no mundo. A guerra está acontecendo lá no Oriente Médio, as pessoas estão com medo. Então, normalmente, nós imprimimos ali na primeira tiragem cerca de 40, 50 mil revistas. Mas, na experiência que eu tenho aqui na Novo Tempo, essas 50 mil revistas vão sair muito rápido, porque esse é um tema que as pessoas estão precisando e nós precisaremos imprimir de novo. E por isso a gente precisa da sua doação. Então eu vou te falar aqui, pelo menos, 2 formas que você tem de fazer a sua doação. Vou começar pela forma mais fácil, a nossa chave Pix. Nossa chave Pix é anjos@novotempo.com. Se você não tem como anotar agora, tira uma foto aí da TV, tá? Tá na tela aí, ó. Tira uma foto da TV, essa é a nossa chave Pix, anjos@novotempo.com. Quando você entrar lá no seu aplicativo do banco, vai lá no Pix, quando pedir a chave Pix, você vai digitar isso aí, ó. anjos@novotempo.com. Essa é uma forma, doação pelo Pix. Agora você pode também, se você tem muita dificuldade com essas coisas de tecnologia, você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp do Anjos. O WhatsApp, o número é 12981766630. Vou repetir para você gravar aí, coloca no seu celular já. 12981766630. Nesse WhatsApp você pode mandar uma mensagem assim, olha, eu quero fazer minha doação para a revista, para imprimir a revista Eventos Finais. E a nossa equipe vai entrar em contato com você através daquele WhatsApp para te ajudar a fazer a sua doação. Mas se para você é melhor ligar para a gente, então você pode ligar todos os dias, de 8 da manhã até as 10h30 da noite, com exceção da sexta-feira, que nós temos até as 4h30 da tarde. Você pode ligar para o 0 operadora 12 21 27 30 30. Ou seja, você pode ligar agora e tem alguém para te ajudar a fazer a sua doação. Aliás, liga e diz assim, eu estou ligando porque o pastor Felipe pediu para eu ligar agora. E aí o pessoal vai te atender muito bem. Qual é o valor da doação? É você quem diz. Só vou te dar um dado, tá bom? Com R$5 a gente consegue enviar uma revista para qualquer lugar do Brasil. Então você pode doar pouco, pode doar mais, não importa o valor, tá bom? Bem, eu vou te dar agora o tempo do intervalo para você fazer sua doação. Quando voltar eu vou perguntar se você fez, tá bom? Nós vamos agora para o intervalo e quando nós voltarmos nós vamos ter a história do Luiz e vamos ter o nosso momento de oração. Então pega o teu telefone agora, faz a doação e a gente volta já já. Estamos de volta com o seu programa Anjos da Esperança. E aí, você conseguiu fazer sua doação agora no intervalo? É importante que você faça sua doação agora. Não espera não, assim, depois amanhã eu faço, porque às vezes a gente esquece, né? Tem tantas atividades, a gente acaba esquecendo. Faz sua doação agora, não importa o valor. Você vai escolher o valor da sua doação. Não importa se é um pouquinho ou é muito, porque aqui o que importa é a participação das pessoas. E nós aqui usamos o seu dinheiro para enviar as revistas para as pessoas estudarem a palavra. Pessoas como o Luiz. O Luiz tinha muita vontade de conhecer a palavra de Deus. E depois que ele teve uma decepção muito grande na vida, que foi a morte da mãe dele, ele encontrou alguns escritos, algumas anotações da mãe dele sobre a Bíblia. Aquilo despertou a sua vontade, ele acabou pedindo o guia de estudos do Bíblia Fácil e a vida dele foi transformada, porque de aluno ele virou professor. Acompanha aí. Nós fomos criados dentro da igreja praticamente, e eu mais meu irmão, né? Minha mãe e meu pai. E no ano de 2010, infelizmente, numa sexta-feira à noite, meu pai acabou falecendo inesperadamente. A minha mãe, ela acabou se afastando da igreja e nós também tínhamos toda aquela convivência na igreja, acabamos também nos afastando, né, num determinado momento. Em 2012, o irmão do meu pai, meu tio Jorge, me convidou para ir morar com ele em Porto Velho, Rondônia, e eu decidi morar com ele. Minha mãe
mesmo na distância, eu vivi bons momentos com ela. A gente se tornou muito próximo por conta da distância. A gente acabou aprendendo muito a conversar, então a gente se tornou muito próximo. E ela já tinha também um histórico, né, de uma luta contra o câncer antiga, na época que meu pai ainda era vivo, e ela tinha vencido isso, né? Só que aí essa situação, ela acabou retornando em 2018, 2019, e aquela realidade que eu estava vivendo acabou se transformando novamente. Então eu vi minha mãe combatendo de novo uma doença que ela já tinha enfrentado, só que tinha voltado com uma intensidade muito forte. Nesse meio tempo também eu conheci minha esposa, trabalhando junto com ela, numa empresa que a gente trabalhava, né? E a minha vida também começou a mudar depois que eu conheci minha esposa, graças a Deus. Ela sentiu a necessidade de ter uma comunhão, né, com Deus, e nós começamos a estudar com o meu tio. E aí eu comecei a reaprender algumas coisas em 2022, mas ainda não tinha interesse nenhum em voltar para a igreja. Quando foi em 2024, a minha mãe faleceu, e aí eu vi que realmente a vida dela tinha se transformado. Não estava entendendo, mas vi que a vida dela tinha se transformado. Ela passou os últimos 2 anos da vida dela dedicada à igreja, e isso eu não tinha acompanhado. Então, quando eu voltei para casa, eu vi livros novos, eu vi anotações dela, estudando muito a palavra de Deus, compartilhando com os amigos. E aí eu fui entender novamente a importância de ter, né, esse contato com a fé novamente, de acreditar. E no meio dessa tempestade, eu me inscrevi para um mestrado, meio que ainda sem pretensões, mas me inscrevi em Brasília. E aí eu passei nesse mestrado e falei, vou fazer. Minha esposa me apoiou. Então em Brasília eu comecei um novo capítulo, né, da minha história, e vim para cá na metade do ano passado. Então decidi visitar a igreja para agradecer a Deus por Ele ter conduzido, né, toda a situação com relação a estadia em Brasília, as oportunidades. E Deus conduziu para eu vir para o Gama, né? Então eu visitei a igreja do Gama Oeste. Daí nós iniciamos um estudo que eu já tinha, na realidade, iniciado com meu tio, mas tinha parado, e nós voltamos, que era justamente o estudo da Novo Tempo, do Bíblia Fácil. E a minha esposa chegou também, graças a Deus, em 2025, no início de 2025, e continuou esse estudo também. Eu, graças a Deus, sou muito grato, né, pela forma como as coisas estão sendo conduzidas. E depois fui convidado a ser instrutor da classe no mesmo curso que eu estudei no início, do Bíblia Fácil. Então, atualmente, eu compartilho, né, a mensagem que mudou a minha vida, a vida da minha família, com outras pessoas que também eu tenho um carinho muito grande, com os amigos que a gente faz aqui na classe. Mas ao Novo Tempo ela atinge uma gama de pessoas muito maiores do que a gente pode imaginar. Então ela consegue entrar nos lares que de repente não seria viável alguém entrar, mas ela consegue. Então acredito que é muito importante, porque através dessa comunicação, desse contato, muitas pessoas podem ter esse acesso à informação, uma informação de qualidade, uma informação que o Espírito Santo realmente coloca, conduz, e eu acredito que muitas pessoas estão sendo impactadas nesse momento, com certeza. Que alegria, né? Que alegria perceber que nós podemos contribuir com a vida das pessoas. Aqui na Novo Tempo, eu costumo dizer que esse é o nosso salário. O nosso salário é saber que o nosso trabalho
contribui com a transformação da vida das pessoas. E é por isso que eu te convido para você ser parte desse trabalho. Quando você faz uma doação para o Anjos da Esperança, você se torna um missionário, porque talvez você não consiga sair da sua cidade e ir até o Acre, por exemplo, para pregar o Evangelho lá. Ou você não consegue sair da sua cidade e ir até o Rio Grande do Sul para pregar o Evangelho. Mas quando você faz a sua contribuição, nós enviamos revistas por causa da sua contribuição. Você vira um missionário. Então, amigos, liguem para a gente agora. O nosso telefone é o 12 21 27 30 30. Você pode ligar agora e tem uma equipe esperando. 0 Operadora 12 21 27 30 30. Ou você pode mandar pelo WhatsApp a sua contribuição. Bem, você pode contribuir pela chave Pix, tá? Depois eu falo o WhatsApp, mas a chave Pix é anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com. Essa é a forma mais rápida de fazer a doação, pela chave Pix, o Anjos. É do Anjos. Ou você pode entrar em contato pelo WhatsApp 129-8176-6630. Mas agora eu quero dar uma paradinha aqui para a gente fazer o nosso momento de oração. Chegou o momento da gente orar aqui por aqueles que fizeram seus pedidos de oração. Inclusive, você pode mandar o seu pedido de oração para a gente pelo WhatsApp da produção, tá? Que é o 129-8174-0057. Esse está aparecendo aí, esse não é o da doação, tá? Esse é para você mandar o seu pedido de oração. E eu quero ler aqui alguns pedidos de oração, a produção vai colocar aqui. Olha lá, o Francisco, lá do Amazonas, diz: Olá, anjos, eu peço oração pelo meu filho Anthony e pela minha família. Então, nós vamos orar aqui pelo Francisco, pela família dele. Tem mais um pedido de oração. A Ana Lívia, aqui de São Paulo, diz assim: Olá a todos os anjos, a todos do Anjos. Peço oração pelo meu casamento e pela minha vida e minha família e filhos. Né? Tem mais um pedido de oração aqui, olha. Essa é da Luana, lá de Manaus. Olá, anjos. Venho pedir oração por mim e por toda a minha família. Em especial, peço pela nossa filha, que completará 7 anos. Enfrentamos desafios na criação dela e precisamos da direção de Deus. Veja, você percebe que tem muita gente precisando de oração por sua família, né? Os 3 pedidos que nós tivemos aqui foram mencionados à família, ou foram mencionadas às famílias. Eu quero orar agora por essas famílias e pela sua também. Senhor Deus, nós paramos aqui um pouquinho o nosso programa para interceder por essas famílias que eu li aqui. Por favor, cuida deles, dos desafios que eles têm e resolva os problemas que eles enfrentam segundo a Tua vontade. Assim também, Pai, eu te peço para a família desta pessoa que ora comigo agora na sala da sua casa, no seu quarto. Por favor, Senhor Deus, resolve os problemas que eles enfrentam, que essa pessoa possa ter paz no coração e possa encontrar de novo a luz do Evangelho. Aqueles que estão numa caverna emocional, tira essas pessoas da caverna emocional, para que elas possam desfrutar da alegria de te servir, Senhor. Nós te pedimos tudo isso, não porque a gente tem mérito, mas em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amigos, é muito bom a gente orar, sabe por quê? Porque orar nos coloca em conexão com Deus. Bem, o nosso programa está ficando por aqui. A gente vai se encontrar amanhã, tá? Amanhã a gente tem mais histórias de vidas transformadas e mais oportunidades de você fazer sua doação. Mas hoje, nosso atendimento continua lá até as 10h30, tá bom? Então, o nosso telefone é o 0 Operadora 12 21 27 30 30. Eu fico por aqui, você continua com a Novo Tempo e a gente se encontra amanhã.